Olá, queridos alunos. Me chamo Evaldo Dantas, eu sou professor de Ciências. Essa é a aula número 28 e nós iremos conversar com relação à forma, estrutura e movimentos da Terra. Sejam todos bem-vindos para que a gente possa transmitir aqui o melhor com relação a essa temática. Iniciamos aqui a nossa conversa com uma reflexão ao qual você pode acompanhar em tela aí também. Todos nós possuímos algo que nos motiva e que dá sentido à nossa vida, nos trazendo paz e felicidade. Encontrar a sua razão, a sua luz, é o caminho para você ficar sempre próximo daquilo que te faz bem. Selecionamos frases de luz e vida para você refletir sobre o que ilumina os seus dias. Autor desconhecido, temos aqui essa reflexão dentro da nossa temática. Precisamos conversar um pouco com relação ao entendimento daquilo sobre Terra. Acompanhe aí em tela. Para estudarmos o planeta Terra, é necessário fazer referências à galáxia, na qual estamos inseridos, a própria Via Láctea. Essa referência é necessária para entendermos a disposição dos planetas, suas órbitas, semelhanças, diferenças e outros assuntos que nos ajudam a entender o que acontece dentro e fora da Terra. É de suma importância, você pode acompanhar em tela comigo, a formatação do planeta Terra como outro. Temos aqui a biosfera, por exemplo, que ela está conectada com outros pontos, entre eles a própria atmosfera. Temos também a litosfera e temos também uma região, uma área ao qual a gente pode chamar de hidrosfera. Lembramos que a própria biosfera nós iremos encontrar tanto a fauna quanto a flora. As microalgas, por exemplo, fazem parte da flora. A fauna representa os animais dentro da hidrosfera que compõem toda a biosfera. Complementando um pouco mais com relação à Terra, o nosso planeta é um dos 8 que estão no Sistema Solar, orbitando em torno de uma estrela central, ao qual a gente chama de Sol. Essa órbita, por exemplo, ela permite o desenvolvimento da vida devido à temperatura que chega até nós, o que chamamos de radiação solar. Você pode acompanhar isso aí em tela. Aqui temos o chamado planeta Água ou planeta Terra, ao qual a grande maioria da sua estrutura é formado por água. Por isso nós intitulamos como planeta Água. Observamos também aqui a Via Láctea, tá? Uma estruturação do próprio universo que vai compor, entre outras adversidades, outras estruturas, o planeta Terra. Temos aqui, em tela você pode me acompanhar. Você sabia? A Via Láctea é a galáxia em que está localizado o próprio Sistema Solar. Caracteriza-se por 4 enormes braços que formam uma espiral pelo bojo central e um extenso halo galáctico. A Via Láctea é uma galáxia do tipo espiral normal. Ela abriga diversos sistemas de estrelas, dentre os quais está o próprio Sistema Solar. Então, qual seria, por exemplo, a formação e características do planeta Terra? Bom, acompanhe em tela. Temos aqui, estima-se que nosso planeta tenha sido formado há mais ou menos 4,6 bilhões de anos. De lá para cá, a Terra passou por constantes mudanças, algumas nítidas, outras bem longas, e que os seres humanos não percebem. Tais mudanças podem ocorrer de fatores internos, como a energia do núcleo, ou fatores externos, como chuvas, processos erosivos, ação humana. Então temos aí um vasto tempo de formação do planeta, do nosso planeta, ao qual existem algumas teorias que falam exatamente dessa formatação. O próprio sistema solar, a formação do sistema solar, foi resultado de um colapso entre grandes estrelas, o que gerou uma grande junção de energia. Essa energia posteriormente formou os componentes do sistema, como o Sol e demais
planetas. Você pode acompanhar em tela. A Terra, como já sinalizado aqui para vocês, com 4,6 bilhões de anos, era uma massa de matéria magmática que ao longo de bilhões de anos resfriou-se. Esse resfriamento deu origem à camada rochosa, a camada litosférica. Esse período era chamado de Era Pré-Cambriana, ok? Você pode acompanhar em tela. Existe uma teoria inicial para a origem dos planetas, também conhecido como Big Bang, ou teoria da grande explosão. Você vê em tela. Algumas mutações são evidenciadas. Ao longo desses bilhões de anos, várias mutações aconteceram no planeta. Há muitas violentas, como os terremotos, os maremotos, também conhecidos como abalos sísmicos. Esses abalos ocorrem de dentro para fora, nas camadas internas da Terra, alterando de forma significativa a superfície terrestre. Então a gente observa aqui, por exemplo, outras mudanças menos violentas foram graduais, como a formação da camada de gases que envolvem o planeta, a atmosfera. Essa camada protege-nos de forte radiação solar, que atinge a Terra, permitindo que haja vida. No entanto, no início dos tempos, há bilhões de anos, a Terra era um lugar inabitável, ou seja, inóspito, com erupções vulcânicas constantes, com altas temperaturas e bastante perigoso. Temos, por exemplo, os movimentos que estão relacionados com o nosso planeta. Os movimentos do planeta, como a rotação em torno de si, o movimento que ocorre em torno de si, e a translação ao redor do Sol, possibilitaram uma forma esférica da Terra, que é achatada nos polos. Essa forma recebe o nome de geóide, que é exatamente a estrutura do nosso planeta. Seu interior é algo inóspito e até pouco tempo atrás desconhecido. Mais adiante nós temos aqui o desenvolvimento, por exemplo, da tecnologia. A medição dos abalos sísmicos tornou possível conhecer o interior do planeta. As ondas sísmicas provocadas por estes abalos atravessam grandes regiões, podendo ser rastreadas e fornecer informações valiosas sobre a estrutura interna do nosso planeta Terra. Seu interior ainda possui uma camada magmática de bilhões de anos. A cada 33 metros de profundidade, por exemplo, estima-se que a temperatura ela tende a subir a 1 grau Celsius. Temos aqui em tela, você pode acompanhar a estruturação da formação do nosso planeta. Temos ali a crosta terrestre, temos ali o manto superior, temos o manto inferior, temos o núcleo externo, temos o núcleo interno. Nós temos a formação desse planeta. A gente vê a estruturação dele. Você pode acompanhar em tela de forma externa para a estruturação interna, com as suas camadas. Ok? Mais adiante, por exemplo, o interior da estrutura do nosso planeta. Por dentro, nosso planeta tem uma estrutura feita em camadas, feito eu já adiantei e vocês acabaram de ver. Cada uma com várias características específicas. Pelos estudos realizados até hoje, podemos classificá-las de forma geral em 3 principais. Nós temos ali a crosta, que é a oceânica e continental. Nós temos o manto superior e inferior e o núcleo interno e externo. Podemos comparar essa estrutura com a de um abacate, por exemplo. A casca da fruta sendo a crosta, a polpa sendo o manto e o caroço sendo o núcleo. Observamos exatamente aqui essas formatações, essas camadas que se encontram para poder formar o nosso planeta. Aqui nós temos o que significa para o planeta aquilo ao qual nós chamamos de crosta. Então acompanhe aqui comigo. A crosta, chamada também de a casca externa do planeta, é a camada superficial, podendo ser chamada de litosfera. É nessa camada que que se localizam os relevos, os oceanos, os mares, os rios, a biosfera e entre outros.
para os seres humanos, é a camada em que há o desenvolvimento da vida. Para ter-se uma ideia, a espessura da crosta pode variar de 5 km a 70 km. Mesmo com esse tamanho, ela só é vista como casca do planeta Terra, o que revela a imensidão da estruturação, da morfologia do nosso planeta. Tá certo? Mais adiante, nós temos aqui a crosta oceânica, como o próprio nome diz, é a parte que está abaixo do mar, tendo de 5 km a 15 km de espessura. É menos espessa do que a crosta continental, por exemplo. Ela pode ter uma espessura de 30 km a 70 km, sendo a parte do planeta que forma os continentes. É bom ter atenção com relação a isso. Já o manto está situado a uma profundidade que pode variar de 70 a 2.900 km. Nessa grande área está localizado o magma, uma camada viscosa que envolve o núcleo e é responsável pela movimentação das placas tectônicas situadas lá na litosfera. Temos aqui, por exemplo, o manto superior, que está abaixo da litosfera, numa profundidade de até aproximadamente 670 km. Nele nós podemos encontrar a estenosfera, uma área de característica viscosa que permite a movimentação da crosta ao longo de milhares de anos, modificando, por exemplo, o relevo terrestre. Temos aqui no manto inferior, localizado a uma profundidade de 670 km a 2.900 km. Encontramos a mesosfera, parte sólida dessa estrutura, que chega próximo ao núcleo. Ele é sólido devido à pressão exercida pelo peso da Terra. E temos o núcleo, que é a camada mais profunda do planeta, chegando a 6.700 km. O núcleo interno é sólido, com vários compostos minerais, entre eles o níquel, o ferro. Essa camada seria responsável pelo campo magnético que existe ao redor do planeta. Já o núcleo externo é líquido, tendo uma espessura de aproximadamente 1.600 km. A temperatura nessa região pode chegar a 6.500 graus Celsius. Veja a grande elevação de temperatura lá no núcleo. E assim nós finalizamos aqui o nosso encontro, nossa aula, tá certo? Aguardo vocês no nosso próxima aula para que tenhamos continuidade aí. Um abraço para todos.